Olá a todos, bem-vindos ao canal. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre transtornos. Eu quero pedir a vocês que continuem compartilhando, interagindo com o canal e nós vamos juntos nessa missão, ok? Assim, né, eu compartilhando as experiências e meus aprendizados com vocês e nos tornando pessoas melhores a cada dia, ok? Olha só, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha vida particular em relação a uma experiência que eu tive com meu filho mais velho. Hoje ele está com mais de 20 anos e ele nasceu com um certo transtorno de ansiedade, mas até eu descobrir que realmente era isso, foi um longo caminho de muito sofrimento, muita decepção, muita tristeza, mas pela misericórdia de Deus, né, a bondade, o amor do Senhor, eu venci. E quero falar um pouquinho sobre isso, a importância de quando nós nos deparamos com esse tipo de situação em nossas vidas, o quanto é importante a gente assim procurar ter o conhecimento, aprender, buscar recursos dentro, né, da nossa condição, é claro, e pedindo ao Senhor que aquilo que nós, né, eu sempre falo que aquilo que eu não puder fazer, Deus vai fazer. Ele vai suprir as minhas necessidades de alguma forma, enfim. E uma das coisas assim, que mais me marcou nesse processo que eu tive com meu filho, com transtorno de ansiedade e oposição, foi que primeiro ele foi tendo como, né, tido como hiperativo, que eles diziam que era hiperatividade e transtorno de déficit de atenção, é isso, que é o TDAH, que eles falam, né? Só que esse diagnóstico, ele estava errado. Por quê? Desde quando meu filho, desde muito novinho, sempre dando muito trabalho, né? Na escola, na creche, né? Eu me lembro assim que uma das situações que eu vivenciei com ele, né, em relação a esse transtorno que ele tinha, que uma vez me contaram que eles queriam fazer um abaixo-assinado para tirar o monstro da creche. Então, ali se referindo ao meu filho como um monstro. E assim, ele não era fácil mesmo devido a esse transtorno. E assim, aconteceu casos de eu chegar na escola, né, no decorrer da adolescência dele, e ter carro de polícia lá, eles querendo assim a todo custo levar ele preso até, né, por causa dessa ansiedade que ele tinha, essa dificuldade que ele tinha, por exemplo, o transtorno da oposição. Quando alguém falava não para ele, ele não compreendia muito bem, né? Ele tinha uma certa dificuldade em obedecer. E ali ele foi tratado como hiperativo e com TDAH, hiperatividade e TDAH por um bom tempo, foi longos anos, tomando medicamento errado, eu tendo que levar ele, assim, numa situação degradante para o pronto-socorro, correndo com ele quando eles trocavam os remédios, que tinha que aumentar a dosagem ou trocar, né, a composição da medicação. Ele dava muita convulsão, ele deu ataxia por várias vezes, ele entortava todo o músculo do rosto dele, assim, era tipo movimentos muito involuntários que quando passava aquela convulsão, ele estava com os olhos muito vermelhos e assim com muita dor de cabeça. E assim, foi uma experiência muito marcante para mim. Só que o que eu quero trazer assim para o nosso aprendizado, a importância, né, para nós que somos mães, né, ou pais, que tem muitos pais, né,
que precisam cuidar dos filhos sozinhos, que quando se depararem com esse tipo de situação na vida de vocês, tá procurando, né, um médico, assim, lógico que, né, tem que estar orando, pedindo a Deus para preparar, porque quando Deus, ele mudou essa situação na minha vida, Deus usou um médico que pela primeira vez pediu exames do meu filho, sabe? Ele falou assim, mãe, você já fez exame do seu filho? Eu falei, não, doutor, porque os médicos que eu passei até hoje nunca pediram, disseram que não tinha necessidade e que não ia fazer diferença, que o problema dele é um problema grave, sim, mas que não tinha cura. Então eles diziam até isso. Então assim, meu filho também foi desenganado, que segundo a ciência e a medicina, são transtornos, né, que são doenças que não têm cura. E se não tiver um controle, a tendência é só piorar. E ali eles sempre me diziam isso, né? Não precisa. E quando, pela misericórdia de Deus, eu encontrei esse médico, foi o Dr. Samuel. Ele me perguntou, me fez essa pergunta e falou, mas como assim, mãe? Como eu vou tratar o teu filho se eu não sei o que ele tem? Então, assim, aquilo caiu como um soco no meu estômago na hora. Eu falei, tipo assim, sabe, você toma aquele choque de realidade. Ele falou assim, como que eu vou tratar uma coisa se eu não sei a razão, o porquê daquilo? Tem que fazer exame. E ali ele me passou um eletroencefalograma e uma ressonância magnética nuclear do crânio dele, né, de todo o cérebro ali. E foi o eletroencefalograma dele que acusou que realmente ele tinha, que era o transtorno de ansiedade e oposição, né? Que ele falava assim, olha, inclusive quando ele me deu, né, o pedido dos exames, ele em seguida ele me encaminhou para uma neurologista, só que é uma neuro diferente, né? Ela tem uma especialidade a mais, ela tem é uma médica com estudo mais aprofundado na questão da neurologia, né? O sistema neurológico. E ali eu fiz com ela uma série de acompanhamentos, assim, de sessões, ela conversando com ele, e foi ela que ajudou ele a concluir esse diagnóstico. Essa é uma coisa assim preparada por Deus mesmo, porque quando ele me deu o pedido para procurar essa médica, ele disse assim, olha, eu não sei onde ela atende, não tenho noção, eu posso até perguntar para as meninas da recepção se elas sabem, se ela atende por aqui mesmo, porque eu vou precisar da ajuda dela para concluir o diagnóstico dele. Por quê? Aí ele me falou algo muito importante também, que aí esse transtorno que ele tinha na realidade, ele tinha os sintomas parecidos com a hiperatividade e o TDAH. Então daí são detalhes que ia diferenciar, entendeu? Então assim, o que eu quero chamar para nossa atenção hoje nesse depoimento é a importância, principalmente na questão de sofrimentos que podem ser poupados, certo? Porque se você tem um problema, mas se você ficar tomando medicamento errado, a tendência é piorar a situação e não melhorar, né? Como eu disse, é ter que sair correndo com ele para médico, chamar SAMU, né? Eu me lembro um dia que ele deu uma crise aqui dentro de casa, né? Que foi nessa última crise que ele deu, que Deus abriu a porta para me encontrar esse médico. Eu fazia muito pão na época, isso tem o que? Tem mais de 10 anos, isso. Eu estava fazendo pão na cozinha e amassando ali a massa, hoje eu nem faço mais, mas na época eu fazia e ele passou por trás de mim, encostou a mão. Assim, ele foi tentar me chamar para mim poder, né, ajudar ele já não conseguia nem mais falar. Ele caiu no chão e começou ali bater a cabeça no chão. É como você sabe, quando a pessoa está em convulsão, fique ali
né, ele mordeu a língua na hora ali que, né, a pessoa trava os dentes. E ele, assim, quando tudo terminou, ele tava, né, com sangue na boca e a cabeça muito machucada, porque ficou batendo ali, mas na hora, né, quando eu consegui, que eu dei fé de pôr a mão debaixo da cabeça para não deixar ele ficar batendo, foi, assim, uma agonia muito grande. E naquele momento eu lembro que eu estava sozinha com meu filho menor em casa, e eu pensei até em chamar o meu cunhado, sabe, que morava do meu lado na época, meu concunhado no caso, que ele estava em casa, mas minha cunhada não estava para, né, para me socorrer. Mas aí, sabe quando a ficha cai, dá aquele estalo assim? Eu falei, meu Deus, é o Senhor que pode me ajudar, mais ninguém. E comecei a clamar a Deus, comecei a orar e pedir a Deus por socorro e que tivesse misericórdia. E dali foi melhorando até eu consegui levantar ele e deitei ele na cama. E ele, quando ele despertou, ele já estava assim bastante zonzo ainda, e perguntou, mãe, o que aconteceu? Eu falei, meu filho, você passou mal. Ele falou, mãe, eu não entendi, eu ia te chamar porque minha cabeça estava doendo muito. Então, assim, fora o grande livramento que Deus deu, né, naquela tarde. Então, o que eu quero deixar para vocês, para nós como aprendizado? Qualquer pessoa, né, se você sabe de alguém que está passando por esse tipo de situação, né, são várias mães que passam por esse tipo de problema, né, aqueles que você sabe, conhece, que tem esse tipo de situação na família, né, compartilha esse vídeo, porque muitos estão tomando remédio errado, estão sofrendo demais sem necessidade. Então, assim, hoje, para a glória de Deus, meu filho, né, Jesus curou ele, libertou ele dos medicamentos, né? Ele tomava medicamentos caríssimos na época, né? E Deus, assim, sempre entrando com o socorro da parte dele. Quando eu não conseguia comprar, Deus usava alguém para, né, para me ajudar. Usou meu pai, usou, assim, de tudo aquilo que eu precisava para me dar o suporte para passar por essa experiência. Deus nunca me abandonou, Ele nunca me deixou sozinho. Então eu tenho, assim, essa experiência como aprendizado, né, por permissão do Senhor, para que o nome dele fosse glorificado, né, através da cura do meu filho. Hoje meu filho é uma pessoa totalmente diferente, né, uma pessoa nada a ver com o que ele era antes, e Deus, assim, vem trabalhando na vida dele dia após dia, e ele tem se tornado, assim, uma pessoa maravilhosa, né, para aquele que foi taxado como um monstro da creche, e assim, várias outras situações, muitas humilhações que eu passei, e assim, em tudo Deus tem um propósito, e uma lição para nos ensinar. Essa é a questão, que precisamos ter entendimento e entender que nada nos acontece por um acaso, certo? E assim, meu filho é uma pessoa maravilhosa. Eu posso dizer, ele tem, né, os defeitos dele, como todos nós temos, que perfeito é só o Senhor. E, enfim, amados, esse é o meu depoimento em relação a essa experiência que eu tive. E peço a vocês que, né, procurem, né, a Deus sempre para estar orientando, sabe, sobre tudo aquilo que nós formos fazer, para nós não, assim, vários transtornos podem ser evitados através disso, né? Que é como eu falei, foram anos e anos tomando remédio errado, assim, em várias situações eu quase perdi meu filho, sabe? Os médicos sempre dizendo, não tem cura, é assim mesmo, o negócio é o tratamento. E o negócio, assim, muitos deles eram até, assim, falavam muitas palavras pesadas comigo, mas graças a Deus eu venci, sabe? Para a glória de Deus eu venci essa experiência, e com você, caso estiver precisando, não vai ser diferente. Eu creio em nome de Jesus, né, que eu venci, né? Essa é a nossa promessa, inclusive, que o Senhor ele deixou para nós, que no mundo nós teríamos aflições,
mas para nós não desanimar, termos ânimo que ele venceu e nós também vamos vencer, ok, amados? E no mais, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus.